Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Mariana Simon, psicóloga e arteterapeuta de Jundiaí, São Paulo. Atendo presencial e online. E hoje eu vou fazer uma live com a Priscila, de Campinas, que também é psicóloga e arteterapeuta. E a Priscila está chegando aí sobre arteterapia e criatividade. Vamos ver a Priscila entrando. Oi! Oi, Pri. Boa tarde, tudo bem? Bem, e você? Tudo jóia. Que bom ter você aqui. Tá me ouvindo, Pri? Deu uma travada. Tá ouvindo agora, normal? Agora tá normal. Pri, se apresenta pra gente conhecer você, seu trabalho. Ah, eu sou psicóloga e arteterapeuta, formada junto com a Mari, minha querida amiga e colega de profissão. E aí, estamos aí para essa live maravilhosa. E onde você atende, Pri? Eu atendo em Campinas. E você, Mari? Em Jundiaí. Jundiaí. Uhum. Você tá atendendo online também? Tô atendendo online. Nessa pandemia tem que atender online, né? Vamos cuidar da É, gente. não teve jeito. Olha, eu coloquei a minha criança interior aqui, que eu fiz na pós. Lembra daquela aula? Que linda! Da Adorei. bonequinha. Nossa, onde tá a minha? Abafa o caso. Ô, Pri, então o pessoal tá chegando, né? Assim que chegar mais gente, daí a gente pode fazer um momentinho aí, né? De um relaxamento, alguma coisa assim. Yes. Eu queria saber um pouco então do seu trabalho. Você atende na psicoterapia, na arte terapia também? Junto, separado? Como que é? Às vezes junto, às vezes separado, depende da demanda da pessoa, né? E de como ela está Uhum. entregue nesse processo de autodescoberta, se ela prefere o verbal, usar o não verbal, se está Uhum. querendo entrar em contato com esse mundo inconsciente mesmo, né? Porque muita gente vem, quer mudar, quer dizer, quer melhorar, mas não quer mudar, né? Não Então, quer embarcar nessa viagem que é o inconsciente. sim, entrar nesse mundo interno maravilhoso. É. Bom, então eu trouxe aqui algumas perguntinhas para a gente fazer, para quem estiver escutando a gente, poder fazer uma reflexão sobre a criança interior. Aí depois você começa, pode ser? Beleza, combinado. Então eu convido vocês que estão acompanhando a gente, quem puder, fechar um pouquinho os olhos, respirar. Quem não puder, que estiver no trabalho, não tem problema, vai só escutando a gente. Então fecha seus olhos, respira um pouquinho. E eu vou fazer algumas perguntinhas para você refletir. Na infância, o que você fazia para se divertir? Vai lembrando um pouco agora da sua infância, o que você fazia, quais eram as suas brincadeiras favoritas. O que o fazia rir na infância? Quais eram as suas aventuras mais emocionantes da infância? O que você mais gostava de fazer quando era criança? Bom, agora é com você, Pri. Então, a Pri faz esse trabalho, né, sobre a criança interna. E eu queria saber, Pri, o que que é, afinal de contas, essa criança interior? Ela existe mesmo? Sim. Então, todos nós carregamos essa criança interior dentro da gente e ela permanece no estado Peter Pan, sabe? Aquela criança que sempre vai ser criança, nunca vai crescer, aquela criança Uhum. eterna, né? E justamente é a criança que ajuda a manter a chama da vida acesa, para que a gente seja capaz de manter, de enxergar essas nossas qualidades como a curiosidade,
alegria, entusiasmo, a diversão, ser espontâneo, né? Ser autêntico. E o arquétipo dela, vou lá, resumido, o que que é arquétipo, né? Que seria um símbolo do que é arquétipo. coletivo. Isso. O Uhum. símbolo do coletivo, da nossa história, da nossa cultura. Então, o que é o arquétipo da criança? Ela representa as nossas emoções, tanto positivas como negativas, permitindo a gente fluir, sentir, criar, intuir, além de representar um impulso mais forte dessa busca da realização do ser. E esse é o traço mais... Então, todo mundo, desculpa, todo mundo então tem esse arquétipo da criança. Isso. Todo mundo tem, pode acessar, só se conectar consigo mesmo, fazer o ritual que você sentir, e é isso aí. Uhum. E ela também representa esse impulso forte da realização do ser, sendo um traço espontâneo e original da nossa essência, né? Que muitas vezes é reprimido pela nossa educação e pelo processo que a gente vive em sociedade, né? Uhum. E, e quando a gente passa Então, por trauma... Oi. então para a pessoa estar realizada, ela tem que estar bem com a criança dela. Isso, tem que fazer as pazes com ela, senão ela vai virar aquela criança ferida, né? Aquela que vai querer gritar, espernear dentro da gente e a gente nunca ouvir, então ela vai se expressar de algum modo. Entendi. E sempre que a gente passa também por um trauma, quem sente mais a dor é justamente essa criança dentro da gente, que começa a se retrair como uma forma de defesa, repetindo a nossa dificuldade em receber ou dar amor plenamente, né, na vida adulta, e ainda mais por não ter o apoio das figuras parentais na infância, junto com a vergonha de serem quem são, né? Então, E, mesmo a pessoa adulta, quando ela passa por uma situação traumática, ela vai reagir como a criança dela reagiria. isso. Uhum. O que não é expresso antes, o ser vai expressar de alguma forma depois. É como se a gente fosse um mini vulcãozinho, sabe? A gente vai pegando as emoções e engolindo o sapo e uma hora tem que sair. E às vezes Uhum. como sai? Com doenças, né? Então a doença é um alerta, olha, você não está prestando atenção em mim, tá na hora de prestar, tá? Como Uhum. isso. E eu As, acho que... Oi, as doenças psicossomáticas, né? exatamente. Uhum. Por exemplo, uma gastrite. O que você não está digerindo bem? O que você não está aceitando bem? Isso mostra Uhum. preocupação também, né? E a bexiga, aquele medo, né? A pessoa que está com muito medo, às vezes vai fazer xixi várias vezes. E teve uma pergunta aí. Com Isso, certeza, dá bom. com certeza pode dar. Eu vou falar disso depois, vou até fazer uma prática depois com vocês, tá? E Legal. eu acho importante também saber sobre os níveis do amor, para saber que fase a gente parou e o que fazer para avançar se a gente não está na fase certa, né? E para descobrir Uhum. qual fase desse nível de amor, eu vou falar um pouco de cada um resumindo, tá? E o Tá. que é o amor? Se não é a forma da gente se relacionar com o outro, né? E Uhum. a primeira fase seria a porneia. Tem um nome estranho mesmo, viu? Se alguém quiser uma Eita. referência do que eu vou falar, eu posso passar depois, tá? Uhum. Porneia, que é o Porneia, modo... primeiro nível. Isso, porneia é primeiro nível. Fala do modo do bebê amar a mãe, que é aquela dinâmica de simbiose, né? Um depende do outro ali. Um que Uhum. cuida, o outro que é cuidado. Ou seja, um que é dependente e o outro codependente. Mas que é a fase saudável. Porque em outras fases, quando você depende do outro para ser feliz, aí que o bicho pega, né? E Então tem que ser dependente nessa fase. Aí a gente passa esse nível de amor e vai para o próximo nível. É isso. exatamente. Porque a gente nasce vulnerável, né? A gente não tá sabendo se cuidar. Então a mãe vai Uhum. exercer essa função de cuidar da gente, de nutrir, de acolher, né? De dar essa Uhum. segurança. Então é como se a gente fosse aquele serzinho bonitinho que a mãe tá nutrindo de amor pra gente poder crescer, pra gente poder ir subindo e crescendo na vida, né? Uhum. E tem o próximo nível, que o nome também é estranho, viu? Estogé.
que seria Estoger. isso, que seria o amor da família. O que é esse amor da família, né? É se abrir o coração para uma pessoa que é diferente da mãe. Que aí você vê que você e sua mãe não são uma pessoa só. Você e ela são duas pessoas. Porque vem o diferente, vem o pai. Então, com o pai, você começa a ver as polaridades. Ver tanto Olha masculino só. como feminino, isso. Ver as relações de casais, que existem outros seres além de você. Outras crianças, adultos. É a relação de família se expandindo nessa forma, né? E agora ela só recebe, mas também começa a participar, sendo mais ativa nessa realidade familiar. E é o começo dela ganhar identidade. Uhum. E aí o próximo é o filia. 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 E o que é o filia? É aquelas coisas, as amizades, né? Atração por pessoas Uhum. diferentes das pessoas da nossa família. Começa a formar novos vínculos, se afastando um pouco da família de origem para poder abrir espaço para interagir com o diferente. De novo, diferente é um essencial para a nossa vida, entrar em contato com o novo, sair da nossa zona de conforto, né? E Olha mais uma, só. e mais uma vez você vai ampliando essa capacidade para amar. E apresentando novos modelos de família. Por exemplo, você vai para a escola, vai conhecer o Joãozinho, a Mariazinha, vai para casa Uhum. dele, vai ver a Vai família dele. ampliando a rede social ali. Isso, aí vai conhecendo outras formas de se relacionar com outras pessoas também. Então é uma troca, né? Não é só receber, mas trocar também, né? E tararam, tem aquela coisa que é o Eros, né? O que seria o Eros? Aquela coisa da sexualidade, né? Quando a pessoa começa mesmo a se tornar adulto, que seria um Sim. desenvolvimento progressivo da família de origem. Não que você vai negar os seus pais, não. Eles vão começar a Uhum. ficar dentro de você. Você não precisa mais do amor deles perto para você se sentir amado por eles. Você terá Uhum. internalizado isso dentro de você para você poder ir para a vida, né? Para E você construir a justamente sua própria família. isso, exatamente, que seria o parto paterno. O parto paterno é da gente nascer para a vida. O materno Olha, nascer na vida aqui, né, família, e o paterno para nossa própria vida, a gente cuidar, a gente criar essa nova família, né? para o mundo, assim, você nascer para o mundo. Exatamente. E a gente está sempre renascendo toda hora, né? Que partes nossas precisam morrer? Que partes nossas precisam nascer? Né? Então, isso dá Uhum. para refletir também. O que não está mais funcionando na nossa vida, que a gente precisa virar a chave, né? Às vezes, Uhum. viu, gente? Eu falo muito da zona de conforto, que às vezes a zona de conforto é parecido com o furor da merda. É como se você tivesse, tá quentinho, tá gostoso, mas tá fedendo muito, sabe? Então, você tem que sair dali, né? Aí dali. Uma piscina, expandir seus horizontes mesmo, né? E E, amar a família. Pri, e tem idade certa para viver essas fases ou cada um vai vivendo conforme o seu desenvolvimento? Cada um vai vivendo de acordo com o seu desenvolvimento mesmo. São aquelas fases, né? Tipo, criança, adolescente, adulto, né? Jovem, adulto, né? Adulto sem ser tão jovem. Uhum. Mas cada um tem uma fase de crescimento, não dá pra falar. É tal idade ou tal idade. Ponto. Tá. Não, não tem como. E se a pessoa não viver os primeiros níveis de uma forma bem, então ela pode ter problemas lá na frente. Então a gente pode ter adultos que ainda estão na fase da dependência, por exemplo, da Exatamente. dependência materna e tal. Uhum, exato. Vou falar um pouquinho disso, viu? Tá, legal. E É, justamente esse amor à família que faz você querer expandir, de ir para a vida, né? De criar uma nova vida, de e é aquela coisa, o amor infantil é perto, mas o amor adulto é dentro. E isso dá liberdade para a gente criar novas coisas, né? A capacidade de cuidar de si, de ter autonomia financeira, de ser fiel à vida, de ter a nossa própria identidade, né? Sem depender do outro para poder fazer essa função.
Então, o amor infantil, ele depende de pessoas perto dele, em volta dele, protegendo e sustentando. Daí, no amor adulto, você se encontra com você e daí você consegue se sustentar. Isso, você desenvolveu a capacidade de cuidar de si mesmo. Porque quando você é criança, você ainda não tem todas essas capacidades desenvolvidas, né? Por isso que você precisa do outro. E alguém falou alguma Chegou uma coisa. pergunta aí. É possível o terapeuta identificar essas fases no atendimento e tratar os que precisam ser tratados? Sim, é possível sim, viu, abracadabra? A gente vai conversando, tudo, a gente vai começando a ver aquelas coisas específicas de cada fase. Então, é possível sim, você vai identificando, vai conversando, até mesmo por meio da arte. Você consegue ver esses indícios, viu? Ainda mais que o inconsciente na arte deslancha, flui. Você não tem Uhum. controle exatamente o que você está colocando no papel, né? Então, a Então, terapia, ela ajuda o indivíduo a se encontrar com a sua criança interior tipo, amadurecer, colocar ela no nível certo, é isso? isso ajuda você a ver o que você precisa mudar para alcançar um nível mais saudável. Porque às Mais vezes a gente está no saudável. nível doentio, pra gente mesmo, né? Uhum. Aquelas famosas carências. Depender do outro. Você vai me fazer feliz? Não. Hum. Não tem, aí você só vai se frustrar, viu? Com certeza. E, e isso acontece também quando a pessoa fica delegando para os pais, né? Ela fica reclamando dos pais, colocando a culpa da infelicidade dela nos pais. Uhum. Ainda mais que cada um é o que tem, né? Os pais receberam uma coisa. Eles reproduziram essa coisa de acordo com o que eles receberam. Mas também, com essa interação com outras pessoas, com outras famílias, você vai trocando informações, vai trocando outros modelos de cuidar. Você vai vendo, vai identificando, isso é saudável, ou não, isso é doentio para mim. E aí, quando você Uhum. tem essa consciência, você pode ir em busca da solução mais saudável para você. Não precisa ficar preso nesse modelo da família de origem mesmo, né? Você se liberta disso para ir construir o seu ideal, né? O seu universo. Exatamente. Uhum. E tem alguma função específica da mãe nisso tudo? Da função mãe é exatamente essa coisa do criar, do nutrir, do acolher, né? Que a gente Uhum, precisa internalizar tudo isso, a gente mesmo se cuidar, porque, por exemplo, uhum, quando a gente é bebê, a gente não consegue pôr a roupa dentro, a gente não consegue se alimentar, ela precisa fazer esse papel. E não uhum. precisa ser somente a mãe, ou seja, a mulher. Essa função pode ser exercida por um homem. Todos nós temos a capacidade de exercer as duas funções, a função paterna Uhum. e a função materna. Aí depois de eu falar os outros níveis aqui, eu vou especificar certinho o que é cada função, tá? Ah, tá. Tem mais níveis, então. Tem mais três. Ah, então vamos lá. Aí o próximo é do amor materno, é aquele que dá mais do Hum, que recebe, que ele passa realmente a dar o que os pais dão para ele, é quando você está iniciando uma nova família também. E quem precisa dessa simbiose de novo volta a ser o bebê, não o adulto. uhum. Mas é importante falar que o bebê é prioridade, mas não exclusividade. Porque muitas vezes a mãe ela assume o papel de só mãe. Mas não, ela é muito mais do que isso. Ela é filha, ela é esposa, ela é profissional e ela com ela mesma. Porque muitas vezes Uhum. a gente de uma coisa e vira somente aquela função. Não, a gente é tudo. Tem que saber gerenciar o que é em cada momento também, senão a gente vai se sobrecarregar e vai virar aquela persona, né? Aquela identidade lá e vai ser lá. Até Vai ser. porque esse bebê, ele vai crescer, né? E se você Isso. coloca toda a sua atenção ali, é claro que demanda muita atenção, mas se você coloca toda a sua vida ali, depois você vai ficar meio perdido, né? Quando essa criança já não estiver mais ali. Por isso que tem a síndrome do ninho vazio. Porque tá Uhum, vazio, você não se nutriu, uhum, você não se preencheu. Então, a sua uhum. vida, a sua razão de viver foi embora.
Sendo que, na Sim. verdade, não. Ela sempre esteve ali com você, dentro de você. Então, Dentro de você. exatamente. Uhum. E aí também vem o amor paterno, que é a próxima fase, que é a da segurança, né? De ir para a vida, realmente, de receber essa bênção, de seguir a vida do seu jeito, de você é livre. E é agora que é o pai paterno mesmo, de você, vamos lá, eu dependo de mim, eu sou a minha prioridade. Então, levar isso a sério também. Que às vezes a gente tem um desleixo, né? É assim a nossa vida, né? É uma montanha russa. Mas E sempre. vai deixando a vida levar, sem ideais, sem sonhos. Uhum, exatamente. E você tá no automático. Você não tem controle de nada, mas você também não tá pegando o que é legal para você. Você tá se anulando, indo no curso de outras pessoas ditando para você o que é bom para você. Porque você ainda não adquiriu aquela coisa, aquele empoderamento, né? Não, eu sou eu mereço isso, mereço aquilo, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Então, por isso que é Uhum. importante saber o que a gente gosta, quais são os nossos sonhos, para ter um objetivo e seguir, né? Do que ficar à deriva na vida, perdido num barco ali no mar. Deixar de ser mais um na multidão e passar a assumir a sua própria vida, a sua própria história. Exatamente. E o último nível, que é o amor ágape, que é quando a humanidade é a sua própria família. Você faz parte desse sistema. E a família está dentro de nós. Então, o que eu ganhei em excesso, eu dou. Por exemplo, esse conhecimento. É um amor ágape, porque a gente está espalhando conhecimento para as outras, para elas refletirem, para elas acessarem o conhecimento e a sabedoria interna de cada um. Então, é aquela coisa de que a família é a vida. E essa pandemia, o que ela está mostrando? Que a gente é conectado, né? O que aconteceu lá, Uhum. chegou aqui, chegou lá. Não, somos um. Exatamente. E o oposto desse amor é o apego. É aquela pessoa que fala, você vai me fazer feliz. Mas o amor mesmo é, eu quero que você seja feliz, eu posso te ajudar, mas no meu limite. Mas você tem que fazer a sua própria parte para isso. E não depender. Uhum. E quais as As pessoas, reflexões? Oi? não, as pessoas elas ajudam a gente nesse processo de realização, mas você não pode ficar dependendo de uma pessoa, delegar para a pessoa a sua felicidade. Exatamente. Uhum. Tem que depender de você. E quais as reflexões que eu trago com esses níveis, né? Tenta ver qual nível de amor você tá, qual você parou em algum nível, transita por vários aí. Qual você sente que seria o melhor nível para você nesse momento que você se encontra? E Uhum. dito isso, é muito comum encontrar pessoas presas nesse amor porneia, que é o primeiro nível, o nível do bebê, querendo Uhum. satisfazer o que não foi suficientemente bom durante a criação. E ao invés da pessoa assumir a responsabilidade desse papel de mãe e pai de si mesma, ela vai procurar satisfazer essas necessidades em terceiros, assumindo cuidado com a própria criança. Né? E a gente vê muito isso na clínica, né, Pri? As pessoas que chegam com problemas relacionados aos pais, pessoas já adultas, mas com problema com os pais, que a vida parece que não vai para frente, né? Porque a pessoa ainda sente raiva, ainda está apegada, ainda não consegue entender, ainda delega muito para os pais. É muito comum isso. Na vida adulta, a pessoa ainda está apegada e culpabilizando os pais pela infelicidade dela. Uhum. Ou seja, vai ficar presa, não está assumindo a própria responsabilidade e está se libertando, né, de algo que só está prendendo para a vida. Aí vai começar a sobreviver, não mais Uhum. viver, né? E o que é a função mãe? É o nutrir, o acolher, cuidar das necessidades básicas. E quando a gente internaliza tudo isso dentro de nós, a gente é capaz de cuidar de a gente mesmo, né? Que é possível para a função pai depois ser a aventura, o avançar para a vida, adquirir essa autonomia. Mas quando uma das funções ou as duas não estão bem internalizadas e trabalhadas, aí que aparecem os problemas. Por exemplo, você não ter assimilado a função materna, que é ficar sempre o outro cuidar de você, depender do outro, né?
Não, você tem que dar carinho pra mim agora. Tô carente aqui, me dá um beijo, me dá um abraço. A qualquer momento. Aquelas pessoas meio rude, né? Que precisa Uhum. constantemente de uma prova de amor. Porque, no fundo, elas não acreditam que estão amadas. Porque, no fundo, nem elas se amam. Então, vai curar fora. Isso é super comum nos relacionamentos amorosos. É aquela famosa carência, né? E às vezes também, dessa coisa de não ter assimilado a função paterna, a pessoa fica dependente de ir para a vida. Fica na casa dos pais também, tem dificuldade dessa autonomia, de construir uma vida para si, sem precisar deles para isso. Então a criança, Pri, ela tem o arquétipo da criança, né? Ele tem essa função materna e essa função paterna. E a gente tem que estar com isso bem esclarecido, bem resolvido dentro da gente, para a nossa vida fluir, para a gente não ficar dependente das figuras de um pai, de uma mãe, de uma avó, de uma tia. A gente tem dentro da gente essas funções de mãe e de pai. Isso para a gente se preencher, para não depender do outro, né? E Uhum. eu vou afirmar que o adulto que não cuida da criança age de forma infantil em alguma área da vida. Pois se ele não olha para si, as próprias necessidades, e se não vê capaz de suprir essas necessidades, vai procurar no externo o que não soube lidar com esse universo interno, né? O E que, o que é nome universo difícil? interno. Alguém falou nome difícil? É, acho que é todos. Sim. Ô, Pri, podemos fazer mais algumas perguntinhas para o pessoal refletir? Claro. Então, gente, vocês que estão ouvindo a gente, queria convidar vocês a fazerem um momentinho de se interiorizar e refletir nessas perguntas sobre a sua infância. Então, quem puder fechar os olhos um pouquinho, respirar. Com o que você se divertia e o que deixava mais animado na infância? Que tipo de comentário você ouvia dos adultos a respeito da diversão? Como adulto, o que você considera divertido? Quais são suas principais formas de se divertir? São bem variadas? Então, podem abrindo os olhos, voltando para cá, para a gente refletir nessa questão, né? Se a gente, enquanto criança, era permitido que a gente se divertisse e fosse livre, e como que a gente traz isso hoje para a nossa vida adulta? A gente se permite ser feliz, se permite se divertir, se permite estar curado, né? Exatamente. E essa coisa de para trabalhar a nossa criança interna, né? O que o adulto precisa? Ele precisa orientar, ser orientado para que ele possa ser responsável por suas próprias atitudes, pela sua história. Não se baseando apenas na questão do perdão ou culpa, não. Mas sim compreender o que você está fazendo com você mesmo, a partir das experiências resultantes dos grandes traumas que aconteceram na infância. E Uhum. não é possível mudar o que aconteceu de ruim, o que já registrou do passado, mas é possível reconstruir uma nova inteireza, né? Um novo caminho, né? E quando se busca desapegar desse lugar de vítima, que muitas vezes é inconsciente, né, de um passado difícil, muito sofrimento, a gente é possível avançar para um lugar em que a pessoa se vê capaz de conviver com a própria história. E criança, ela não tem recursos para lidar com determinados acontecimentos, né, da nossa vida. Então, por isso que é esse adulto em nós, dentro da gente, que precisa tomar frente da própria vida. E que só vai ser possível se ele assumir a responsabilidade por sua criança interior, né? A Elaine trouxe uma pergunta aqui. Pouca diversão na infância, porque a escola exigia muito, uma pergunta não, uma reflexão, porque a escola exigia muito, com uma carga muito maior de deveres escolares, e a brincadeira quase não tinha espaço. Obrigada, Elaine. A gente vê muitas escolas infantis tirando o parque de diversão, se preocupando muito mais com a alfabetização do que com o brincar, né? Uhum. E tem muita coisa de exatas, né? Eu lembro quando eu estudava, Uhum. tinha
tanta aula de matemática, física, química e aquela coisa de humanas, né, de estimular a imaginação, até mesmo educação física, né, só tinha uma hora. Poxa vida, né, semana toda. Nem um Então, tempo livre, né? Máximo era o recreio, mas também não podia correr. exatamente. Vai machucar, vai sujar a roupa, né? É. Complicado isso. E nessas reflexões a gente vê os vários tipos de criança que existem, né? Exatamente, Sandra. Tinha que ajudar os pais nas tarefas de casa, Ajudante. né? Limpar a casa. E chegou a hora da refeição. Tem que comer tudo, senão não brinca. Uhum. Né? É Então, muita exigência. E que nem a Elaine falou, a gente perde o lúdico. E como a gente vai ter uma vida adulta mais leve, mais tranquila, se desde a infância foi exigido toda uma carga de cobrança, comportamento. exatamente. Ainda mais aquela coisa. Você já viu uma criança que tem todos os dias algo para fazer? Segunda Uhum, comum, depois natação, depois violão. uhum. Para respirar e falar, você realmente gosta de fazer essas coisas? Né? É, Exatamente, muita exigência. Sim. Você tem que ser adulto já, parece que não pode ser criança, né? Você não tem permissão de ser criança, né? o Aí ela querer vai. chegar em algum lugar, né? Já coloca a criança para querer chegar em algum, nem sabe que lugar, mas você tem que fazer muita coisa para chegar em algum lugar. Exatamente, que nem o vestibular também, né? A pessoa já vai cobrando Uhum. vai ser quando crescer. Já tá no cursinho, tá no terceiro ano do vestibular. Terceiro ano do vestibular, não. Do ensino médio, já tem um cursinho Ensino junto, médio, no técnico, tudo junto, né? Então, é, você não é pode nem muita ficar exigência. sozinho. Uhum, exato. Ficar sem fazer nada um pouco. Sim. Uhum. E aí vem esses tipos de criança. Quando o adulto não cuida da sua criança, ela revela sombra, né? E essa sombra pode agir de duas formas. A criança adaptada, que é aquela que modifica a sua conduta por influência dos pais, ou seja, se Uhum. comporta de acordo com o que foi programado para ela, né? Mas também ela se divide em dois grupos. A submissa, que é aquela que obedece tudo, as ordens, expectativa, é aquela criança perfeita, que às vezes os pais Uhum. os irmãos, olha, sua irmã, por que você não age mais como sua irmã, né? Ela faz isso, você não tá fazendo? E aí estimula até a competitividade entre os irmãos, né? A É. Ellen brincou muito, né? Não Oi, sei Ellen. explicar. Ai, que Ela falou que ela delícia! brincou muito, brincou sozinha, subiu em árvore. Que gostoso. É, a infância na natureza deve ser uma delícia. A gente mora numa selva de pedra, né? Fica mais difícil. Fica. E vem a criança rebelde, justamente aquela que faz o contrário. Age Uhum, totalmente diferente do que as pessoas ordenam, né? uhum, Também, quando a gente revela, essa criança revela o lado luz dela, ela pode agir de forma livre, espontânea, no próprio ritmo, aproveitando a vida, ou até servindo como um pequeno professor, utilizando a criatividade e até estimulando uma habilidade que é a criar empatia, né? Se colocar no lugar dos outros, né? olha como é que a criança é importante, né? É tanto a infância enquanto você cuidar da sua criança interna é importante para todo o resto girar bem, né, na sua vida. Ô Pri, a gente está com pouco tempo. Eu queria saber de você como que a gente faz para trabalhar então essa criança interna, quando ela está ferida, quando ela ainda está imatura, como que a gente faz? Quais as ferramentas? Uhum. Então, o despertar é algo que sempre abala, né? O modo que a gente se relaciona com a nossa própria realidade. E esse processo de transformação é recomendado por meio da autorreflexão e a participação em processos terapêuticos, né? Você também se acolhendo, tendo a liberdade de expressão, promovendo o espontâneo e a arte, né? E nós, como Uhum, artes-terapeutas, a gente usa a arte como uma ferramenta incrível para acessar esse universo interno, utilizando o lado uhum, lúdico e priorizando ainda mais a simbologia pessoal
transcendendo a palavra, né? É como se a Uhum. arte-terapia fosse um convite para a gente brincar novamente, para a gente resgatar Sim. essa leveza da vida, criatividade, uma habilidade da descoberta sobre a profundidade do nosso ser, né? E é essa arte que é capaz de dar voz para nossa criança que está dentro da gente que quer gritar, quer espernear e não consegue. Então, facilita a expressão desse mundo interno de forma criativa, de forma leve, facilitando a compreensão da própria vida, né? Então, dá voz para essa criança que está aí reprimida, está ferida. Uhum. Ó, de novo, uma E, infância maravilhosa ali no mar e no mato. A natureza é incrível, né? E é, também, justamente isso, esse contato com a natureza, né? Se conectar com e, esse quem, lado lindo. e quem não teve, Pri? Quem não teve uma infância tão feliz assim, quem não brincou, teve às vezes uma família conflituosa, é possível recuperar esse tempo perdido, cuidar dessa criança? Começar agora. Já vai ver um filme que você adora, vai comer um doce, pipoca, tá no friozinho, vamos fazer fundir. O que você gosta? Jogo de tabuleiro? Vai agora. Essa criança e ela não vai sair daí, viu? Então é importante a gente cuidar dela já. Não precisa, da minha infância já foi. Não, ela ainda existe dentro de você. Você pode cuidar dela, nutrir ela, dar louca, sabe? Não sei se todo mundo conhece o filme do Harry Potter, mas tem uma cena que é do bicho-papão. Que o bicho-papão, ele tem medo dos risos. Ele foge das risadas, né? Dessa coisa do ha-ha-ha. Então, quando Uhum. aparece o bicho-papão, ele faz um feitiço que se chama Ridículos. E aí transforma ele numa figura engraçada. Ou seja, a gente tem que fazer esse feitiço na nossa vida, o Ridículos, e agir Uhum. de forma ridícula mesmo. Fazer coisas doidas, tipo, Se seja permitir, né? isso, se permitir exatamente fazer vozes estranhas, aquela coisa assim, sabe? E brincar com esse lado lúdico que tem dentro da gente mesmo. Você falando, eu lembrei do Divertidamente, quando a Halle, ela relembra da infância dela e ela lembra do Big Bong, né? Que ele tinha caído Hum, no esquecimento, ele estava desaparecendo. E ela se lembra dele, ele é uma figura super divertida, que chora bala, não sei o quê, né? E ela, uhum, mesmo na adolescência, ela foi crescendo e foi se distanciando dessa figura da infância dela, dessa criatividade, dessa liberdade, né? exatamente. Isso, Cá, se permita. Exatamente, é isso. Seja livre, porque você é livre. Você tá ainda com aquelas correntes, corta ela. Você tem o poder, você mesmo se cortou e você já tem a chave na mão. Então, Por- colocar lá Porque isso. às vezes a vida de adulto, ela vai sufocando a gente, né? Uhum. É, Porque tem uma realmente essa pergunta, desconexão, né? Que vai tem uma, desconectando da gente. a gente vai por causa dos problemas. Tem uma perguntinha aqui no livro, a última. Se não houvesse problemas de tempo e dinheiro, o que você gostaria de fazer? Porque a gente fica tão focado nos problemas, de conta para pagar e tal, e a gente não pensa no que eu queria fazer agora. Uhum. Onde eu Exatamente. queria estar? E você fica pensando, ah, mas eu não tenho aquele negócio para eu brincar. Nossa, a criança não precisa ter o brinquedo em si todo estruturado. Usa a sua imaginação, né? Transforma a sucata em outras coisas, né? Transforma. Você transforma aquele objeto, então você está transformando algo dentro de você também, né? E a criança, ela não tem aquela exigência, né? A marca, a criança pequenininha que não foi ensinada isso, ela brinca com o que ela tem. Ela pega uma tampa de panela lá e pode ficar um tempão Uhum. brincando, criando. Transforma as panelas em bateria, vira música, né? Ali. Vixe. É, não coloca exigências para ser feliz, né? A Abracadabra colocou uma outra pergunta. Ser criança é diferente de ser um adulto infantil? Sim, porque quando a gente age de forma infantil é quando a gente não está bem estruturado nessas funções, né, do pai e da mãe. Que nem aquela coisa que eu
falei aquela frase, né? O amor infantil é perto e o amor adulto é livre, né? É dentro de si, né? Então, quando a gente age de forma infantil, a gente está ainda projetando conteúdos da gente na outra pessoa, ainda buscando alguém para cuidar Uhum, da gente, alguém para sustentar a uhum, gente. Então, é ser criança no sentido de ser espontânea, de ser quem a gente é, aceitar uhum. sem julgamentos, né? E lembrou que a filha, quantas vezes eu pegava a tampa de panela e rodava no chão. Que Exatamente, legal. exatamente isso. Transformar tudo, em qualquer coisa. E eu tenho uns exercícios aqui que eu separei, posso até depois compartilhar com vocês por escrito, assim, mas eu vou já dar Legal. um exemplo aqui, da vivência da foto. De você escolher uma foto de quando você era criança, de preferência num momento não muito legal, desafiador, e colocar Uhum, uma música, observar o olhar da criança nesse momento, né? Certificando que você não vai ser interrompido durante esse exercício, né? Desligando o celular, cria um momento de intimidade com você mesmo, olhe nos olhos da sua criança, atravesse essa linha do tempo e vá ao momento dessa foto, para que você conecte com os sentimentos daquela criança, mantendo-se apoiada no seu adulto de hoje, tá? Ou seja, acolhendo essa criança, acolhendo esses sentimentos, oferecendo o seu amor para essa criança, sentindo ela no seu coração e dizendo ela internamente: está tudo bem, agora estou com você, você está segura, eu amo você, eu cuido de você. uhum. O que vier na mente você vai falando para ela, até você sentir, agora está mais leve, então volta a respirar profundamente e volte para o momento atual. Então, isso é legal de fazer em vários momentos da vida, viu? A Sandra perguntou quem não tem a foto, como faz? Aí a gente Ah, pode fazer com as nossas memórias. sim, exatamente. Vai lá, fecha o olho, tenta ver. Quando eu era com 8 anos, por exemplo. Ai, gente, eu passei fome, por exemplo, né? Uhum. Nossa. E você chega lá, não, minha querida criança, agora eu vou te nutrir, você segura. Às vezes, quando isso não ajuda, tenta mostrar uma cena do hoje para ela ver, olha como as coisas vão mudar, como as coisas vão melhorar Superou. e o que é Uhum. possível. A Pode, Ellen está pode dando uma dizer. dica. Então, Pri, se você tem uma lembrança da sua infância traumática, e você fica com aquela ferida, assim, aí você pode fazer esse exercício de voltar naquele acontecimento e acalmar aquela criança, você curar aquela criança. Isso, exatamente, porque você já vai ter os recursos para atuar com ela, né? Para ajudar ela. Pega na mão dela, abraça ela, sente uma luz saindo do Uhum. seu coração, envolvendo vocês. É um Uhum. processo íntimo, né? Interno de autocuidado. Que se Porque a gente puder, fazer todo dia, viu, gente? Até a gente ficar. mais leve. Porque a gente vê muita gente falando assim, né? Eu não faço tal coisa, eu não como tal coisa, porque um dia na minha infância aconteceu, eu fiquei traumatizada. Eu não vou em tal lugar, porque quando eu era criança. Aí a pessoa vai carregando essas mágoas, essas feridas, vai se limitando na vida. Também Uhum. fica culpabilizando os adultos, né? Porque a minha mãe não me defendeu quando eu estava em tal lugar, tal. E você passa a vida adulta só com esses pesos mesmo. Então você consegue com esse exercício ir se libertando. Exatamente. Tendo um controle de novo da sua vida, né? Se aquilo te faz bem, você gosta de ir no parque, ficou com medo do palhaço. Eu, por exemplo, eu não gosto de palhaço. Uhum. Mas eu vou nos parques, viu? Não, não ligo, não. Se chegou um palhaço, eu dou uma fugidinha ali. Não é uma coisa que atrapalha a vida, mas quando é algo que atrapalha a sua vida, é importante Uhum. em algum processo terapêutico, né? De olhar, às vezes, uma visão de fora, vai poder fazer, esclarecer muito o que está acontecendo dentro de você. Porque muita coisa acontece inconsciente, né? Que às E vezes a é, gente. e é legal, desculpa, é legal isso que você falou, da gente mostrar para a criança como que a gente está agora. Olha, Isso. já passou, você superou tudo isso, a gente superou. A Tânia falou que também não gosta de palhaço. Eu tenho uma Nossa, história com palhaço muito boa, gente. Um dia eu conto.
E aranha? Aranha também não, viu? Tá. Mas mesmo É, assim, vou pro mato. tá Isso não. ótimo, é. Aí, Então, a gente... desculpa. Vocês podem até fazer uma. Se conectar de novo com essa criança, nesse movimento íntimo, né? E começar a escrever. Pega vários papéis ali e escreve. O que sua criança gostaria de falar para você agora? E vai, solta a imaginação. Sem julgamento. Acolhe o que ela está dizendo, né? E depois você, Uhum. como adulto, você responderia essa carta. Como que seria para você responder ela, né? Ou mesmo pegar uma almofada e acolher essa almofada como se fosse o seu próprio bebê interno, né? Cuidando dela, abraçando Uhum. ela. Que às vezes um objeto físico abraçar, você sente mais do que abraçar mentalmente, né? Então, materializar esse processo, né? A Cláudia, Tânia tá se retratando. A Tânia tá se retratando, falou que só gosta de palhaço que a Gleide ensinou. Ainda bem, Tânia. nossa, eu nem sei quem é. É porque a gente é do teatro, a Cleide, a Tânia, e a Cleide tem um papel dela que é um palhaço. E daí a Tânia tá dizendo que desse palhaço tá tudo bem, ela gosta. Ai, que legal. Aí tudo bem, né? Aí tudo bem. Então, já que a gente falou do teatro agora, foi bem isso que eu pensei, Cleide. Então, a arte ajuda a gente a cuidar da nossa criança? Uhum. E é muito legal também os contos de fada, né? Para acessar esse inconsciente aí também, para a gente ver que magia a gente está faltando na nossa vida. E, e é legal a dinâmica de criar a nossa própria varinha mágica, viu, gente? Quem quiser pode pegar Que um, legal. um palito, aqueles palitos de churrasco, ou um galho de árvore, enfeitar e não sei o quê, pôr glitter, o que vocês quiserem, escreva um feitiço e embaixo desse feitiço colocar o que eu quero transformar com esse feitiço. E Que legal. enche a vida de magia, né? A vida precisa ser alegre, leve, ela não precisa ser aquela coisa difícil, arrastando, assim, né? Aquela coisa pesada, né? Não, a gente coloca o peso de... 24 horas, né? A gente não precisa ficar 24 horas carregando os pesos da vida, os problemas, né? Uhum. E nem os Você tá problemas lá dos outros, às ter um vezes a gente vai momento de você se salvador, né? divertir, Uhum. é. Às vezes a Você gente não fazer consegue salvar, então você quer salvar o outro. Mas não, cadê você ali, né? Uhum. Você tem que estar bem para cuidar dos outros. Exatamente, é que nem aquela coisa do avião, né? Quando tem algum acidente, desce aquela máscara, o que você faz com ela? Coloca primeiro em você, depois você coloca no outro. Então, para a vida é assim também. Primeiro você. Cuida da sua criança para você cuidar do outro. Uhum. Até mesmo quem é mãe, ou quem tem neto, ou quem trabalha com criança, a gente vê muito isso, né? Muitas vezes você está reproduzindo na criança coisas da sua infância. Então, por isso que é importante o adulto estar bem trabalhado, para ele não ficar projetando naquela criança os seus conteúdos mal resolvidos, né? Seus sonhos. E ficar preso naquele nível da porneia, né? De precisar do outro cuidar porque eu não me cuido. E porque eu não sei me cuidar e também não quero aprender. Aí é É, questão de... fica na dependência do outro. Uhum. Aí vai ficar naquele ofurô da merda. É, muito Prefiro não... legal, Pri. Adorei seu bate-papo com você. Nossa, a criança é muito complexa. Tem bastante coisa. Muita. Ela é rica. A gente é rico, né? A gente tem um universo dentro da gente. Então é explorar ele. Precisa explorar. E, e é um dos arquétipos, né? Tem outros arquétipos aí dentro da gente. Infinitos. Mas tem aqueles principais que dá pra fazer uma outra live pra falar de cada um, pra ver, às vezes, que arquétipo você tá preso, né? E mais Vamos uma fazer ferramenta, né? uma live sobre os arquétipos, esse universo que tem dentro da gente. Sim, com certeza. E agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. E de Eu contribuir um ag- pouquinho com o que eu sei com vocês. Uhum. Obrigada, gente. Obrigada, Mônica, a Rafa, a Sandra.
todo mundo que acompanhou a gente, a Ellen, a Tânia, a Cleide, todo mundo, que eu não estou conseguindo ver o nome de todo mundo. Mas obrigada, Pri, por ter aceitado. Saudades de você. Muita! Os nomes são difíceis, né? Gente, se vocês tiverem perguntas, manda para a gente por mensagem. Outros temas que vocês querem que a gente destrinche, fale mais relacionado à arte terapia, a gente está aqui para vocês também. Nem a Pri falou, agora é o momento da gente expandir o conhecimento, dividir. Exatamente, o amor ágape, né? Transmitir para o Uau. mundo ridículos. Fazer uma dancinha logo da criança, gente. Isso aí. Liberar geral. A franga dentro de cada um. Isso. Minha bonequinha tá aqui, participou com a gente o tempo inteiro, é a minha criança interior, tá aí comigo. Yeah! Muito obrigada a todos que estavam aqui, viu, gente? A participação de vocês é muito importante, muito rica também. Isso, obrigada pelas perguntas, pela interação. E mandem pra gente perguntas sobre arte terapia, que a gente está aqui para falar de arte para vocês. A minha criança interior saúda a criança interior de cada um de vocês. Ai, que lindo! Amei! A minha criança está muito feliz nesse momento. Eu não consigo pôr coração, eu acho, só as pessoas. Eu ia pôr, mas vou virar a câmera, agora que eu vi. Ó, o pessoal de Jundiaí parece que gostou de te conhecer, Pri. Que sucesso. Oh, muito prazer, é nóis. Namastê, é isso aí. A Pri é de Campinas, gente. Para quem chegou agora, a Pri estudou comigo arte terapia em Campinas. E a parceria vai ficar até. Vai fluindo, vai ficando. Gente, então vamos encerrando. Obrigada, Pri, de coração. Tamo aí, tamo juntas. Obrigada, pessoal. Mandem perguntas, dúvidas pra gente. Pra gente cuidar da nossa criança. É, Cleide, faz as pazes com a sua criança, tadinha. Exatamente. É tomar um café com o seu monstrinho, viu? Aí você vê que ele não é um monstrinho. Gente, essa live vai ficar no nossos Instagram e no meu canal lá no YouTube. Então, só pra gente encerrar, eu sou psicóloga, arteterapeuta, atendo em Jundiaí, online e presencial. E também tem um canal no YouTube com vídeos sobre psicologia infantil e arteterapia. Amanhã teremos um vídeo novo sobre veganismo. Tá muito fofo, participação de algumas pessoinhas que estão aí, inclusive. Então esperem o vídeo de amanhã lá no meu canal, que é o Psicóloga Mariana Simon. Tá bom, Pri? Quer fazer suas considerações finais? Só quero agradecer por essa oportunidade de compartilhar esse amor ágape com todas vocês. Precisando de alguma coisa, é só contar com a gente, escreve inbox, WhatsApp, e é isso aí. Somos todos um, né? E vamos nos apoiar nesse crescimento para a vida. Estamos no mesmo barco. Com certeza. Ai, tô com dó de encerrar. Gente, obrigada por tudo. A gente se vê mais, a gente volta a se falar. Beijão, lindas. Obrigada, gente. Tchau.